Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você que acompanha o mercado financeiro, seja investidor experiente ou iniciante, sabe o quanto é importante estar atualizado sobre tudo o que movimenta a economia brasileira e mundial. Hoje é sexta-feira, 29 de agosto de 2025, e o dia foi marcado por fortes movimentos no mercado de ações, notícias fiscais que podem impactar os próximos anos e sinais importantes vindos do exterior. Fique comigo até o final deste vídeo para entender todos os detalhes e como isso pode influenciar seus investimentos. Desempenho do Ibovespa. O primeiro grande destaque do dia vem do Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira. Ele fechou a sessão em alta de 0,26%, atingindo 141.422 pontos, um novo recorde histórico. Essa marca não apenas simboliza a força do mercado acionário neste momento, mas também mostra que o mês de agosto foi extremamente positivo para os investidores. Para se ter uma ideia, o Ibovespa acumulou uma alta de 6,28% em agosto, o melhor desempenho mensal desde agosto de 2024, e no acumulado do ano, a valorização já chega a 17,57%. Esse movimento foi impulsionado por uma série de fatores: a entrada constante de capital estrangeiro, expectativas de manutenção do crescimento econômico brasileiro, resultados corporativos consistentes no segundo trimestre, e uma percepção de que o Brasil segue sendo um dos mercados emergentes mais atrativos do mundo para investidores globais. Outro ponto que contribuiu foi o alívio na percepção de risco em relação à política fiscal, mesmo diante de algumas incertezas que ainda persistem. O mercado tem precificado de forma relativamente positiva a condução econômica do governo, principalmente diante de um cenário internacional mais desafiador, comportamento do câmbio e do dólar. Enquanto a bolsa batia recordes, o dólar comercial manteve-se estável, encerrando o dia próximo de R$ 5,42. Essa estabilidade é vista como um sinal de equilíbrio entre as forças de entrada e saída de recursos do país. Não houve grandes movimentos especulativos ou pressões externas que alterassem de forma relevante a taxa de câmbio, o que ajuda a manter o ambiente macroeconômico previsível para investidores e empresas que operam no comércio exterior. Orçamento público para 2026. Superávit ou maquiagem fiscal? Outro tema que mexeu com o mercado hoje foi o anúncio do projeto de lei orçamentária para 2026, enviado pelo governo ao Congresso Nacional. O texto prevê um superávit primário de 0,25% do PIB, o que equivale a aproximadamente 34,5 bilhões de reais. Em um primeiro olhar, isso parece positivo, já que indica que o governo pretende gastar menos do que arrecada, ao menos em termos primários. No entanto, especialistas chamaram atenção para um detalhe importante. Ao descontar os gastos obrigatórios já contratados, esse número poderia se transformar em um déficit real estimado em cerca de 23,3 bilhões de reais, ou menos 0,17% do PIB. Essa diferença revela que parte do superávit projetado estaria sendo mascarada por mecanismos contábeis ou pela postergação de despesas. O mercado reagiu com cautela, já que a credibilidade fiscal do Brasil é um dos pilares para atrair investimentos estrangeiros e manter os juros em patamares controlados. Uma percepção de enfraquecimento da responsabilidade fiscal poderia pressionar tanto a curva de juros futuros quanto a cotação do dólar. Relações comerciais com os Estados Unidos. Cautela estratégica. Outro assunto que ganhou destaque foi a postura do governo brasileiro diante das tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos sobre alguns produtos brasileiros. O presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que não há pressa para retaliar e que o Brasil buscará negociações antes de adotar medidas mais duras, mesmo com a lei da reciprocidade sendo analisada internamente. Essa postura foi vista como estratégica pelo mercado, já que uma retaliação imediata poderia gerar mais instabilidade e prejudicar setores exportadores brasileiros. A busca por um entendimento bilateral tende a preservar relações comerciais importantes, especialmente em um momento em que o comércio internacional enfrenta diversos desafios geopolíticos. Commodities, açúcar e soja em destaque. O agronegócio, setor essencial para o Brasil, também trouxe notícias relevantes hoje. No mercado de açúcar, os preços internacionais recuaram após uma alta inicial, pressionados pelo aumento da produção brasileira. Na primeira quinzena de agosto, a região Centro-Sul registrou um crescimento de 16% na produção de açúcar, o que gerou maior oferta no mercado global
e, consequentemente, uma pressão baixista nos preços. Já no setor da soja, o debate sobre a chamada moratória da soja voltou ao centro das atenções. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) iniciou uma investigação sobre o acordo que proíbe a compra de soja produzida em áreas desmatadas. Ambientalistas alertam que uma eventual suspensão do pacto poderia aumentar o desmatamento e prejudicar a imagem internacional do Brasil, especialmente em mercados que valorizam critérios ESG ambientais, sociais e de governança. Por enquanto, o acordo segue em vigor até que haja uma decisão final. Incentivos para tecnologia e energia limpa. O programa Redata. O governo brasileiro também sinalizou uma medida estratégica para o setor de tecnologia. O lançamento do programa Redata, previsto para setembro, o objetivo é atrair grandes empresas de tecnologia para instalarem seus data centers no Brasil, oferecendo isenções fiscais e redução de taxas de importação, desde que as operações sejam abastecidas com 100% de energia renovável. Essa iniciativa visa não apenas impulsionar a transformação digital no país, mas também posicionar o Brasil como um polo sustentável de tecnologia na América Latina. Para investidores, isso abre perspectivas para empresas de energia limpa, tecnologia da informação e construção de infraestrutura digital. Panorama global. Sinais mistos e atenção aos Estados Unidos da América e China saindo do Brasil e olhando para o cenário global. A semana foi marcada por certa cautela nos fluxos de investimentos internacionais. Segundo dados recentes, os aportes líquidos em ações globais somaram cerca de 2,96 bilhões de dólares dos Estados Unidos na semana, um volume inferior ao observado nos períodos anteriores. Investidores demonstraram maior seletividade diante das incertezas sobre a autonomia do Federal Reserve. Após rumores de interferências políticas, os fundos de renda fixa, ouro, tecnologia e finanças foram os mais beneficiados nesse contexto. Enquanto os mercados acionários de Estados Unidos e Ásia registraram entradas mais modestas, além disso, o mercado global aguarda com expectativa o relatório de emprego dos Estados Unidos, que será divulgado em 5 de setembro. Esse dado poderá influenciar a política monetária americana e, consequentemente, o fluxo de capitais para mercados emergentes como o Brasil. Outros temas que também ganharam espaço no radar dos investidores foram as tensões políticas na França, a cúpula da Organização de Cooperação de Xangai na China e movimentos relevantes no mundo corporativo, como a fusão da Keurig e Dr Pepper, avaliada em cerca de 18 bilhões de dólares dos Estados Unidos. Síntese e interpretação estratégica para investidores se olharmos o panorama geral. O Brasil fecha agosto, com o Ibovespa renovando máximas históricas, o dólar em relativa estabilidade e algumas incertezas fiscais e comerciais no horizonte. Para o investidor brasileiro, esse momento oferece oportunidades e desafios. Por um lado, a valorização da bolsa reforça o apetite por ativos de risco, especialmente em setores ligados a commodities, infraestrutura e tecnologia. Por outro, as discussões sobre orçamento, relações comerciais com os Estados Unidos da América e questões ambientais podem gerar volatilidade nos próximos meses. No cenário internacional, a cautela dos investidores indica que a aversão ao risco global ainda não desapareceu, e eventos programados para as próximas semanas podem redefinir o humor dos mercados. Uma política monetária mais rígida nos Estados Unidos da América poderia frear o fluxo de capitais para emergentes, enquanto avanços em acordos comerciais e sinais positivos da China poderiam atuar no sentido oposto. E assim concluímos nosso giro pelo mercado financeiro. Desta sexta-feira, 29 de agosto de 2025, o Brasil termina o mês em alta, mas com importantes decisões à frente, e o mundo segue em compasso de espera por dados e negociações cruciais. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receber os próximos vídeos em primeira mão. Compartilhe este vídeo com outros investidores e participe nos comentários. Qual dessas notícias você acha que terá maior impacto nos próximos meses? Seu feedback é muito importante para que possamos trazer análises cada vez mais relevantes para o seu portfólio.